Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje tem mais um vídeo no canal. Então, meus amores, hoje eu vim aqui contar mais um pouquinho sobre a morte do meu irmão. Então, como vocês viram no vídeo anterior, meu irmão faleceu e eu não contei exatamente o que havia acontecido que acabou levando ele à morte, né? Eu não cheguei aqui a contar para vocês, fiz somente aquele documentário assim muito rápido, mas eu gostaria muito, eu sinto que dentro de mim eu preciso falar, porque é uma coisa que eu não consegui ainda, vamos dizer, aceitar. A gente já aceitou, né? Mas é uma coisa assim que fica assim dentro de mim, que eu preciso falar um pouco, contar sobre tudo que aconteceu, sei lá, eu não sei. Então, como vocês viram aí no relato, né, ainda sinto uma profunda tristeza ainda em perder meu irmão. Acho que ele morreu muito cedo, ele morreu com 53 anos, e isso me deixa muito assim, sem aceitar muito as condições, né? Tem um homem cheio de vida, aparentemente cheio de saúde, e do nada, assim, de uma hora para outra, a pessoa aparece doente, e quando é um belo dia, a pessoa morre. Isso é muito difícil para a gente aceitar, né? É muito complicado. Mas eu sei que meu irmão, ele morreu em Cristo. Eu sei que naquele belo dia que Jesus voltar, eu vou revê-lo de novo. E a gente tem uma certa dificuldade para aceitar as coisas, inclusive a morte. Meu irmão, ele ficou doente por volta de setembro. Ele ficou doente por volta de setembro, quando foi diagnosticado com pneumonia. Mas antes disso, a gente já havia percebido no meu irmão que ele já andava muito triste. Ele andava muito triste, muito para baixo, muito calado. E ele teve algumas decepções, né, na vida dele. Ele teve algumas decepções, e antes disso ele tinha tido uma decepção muito grande. Umas decepções muito grandes, e isso acabou deixando ele ficando triste. E foi quando ele ficou doente. Ele trabalhava numa empresa, ele trabalhava se eu não me engano, isolador, o serviço dele, né? Ele trabalhava numa empresa e tudo, mas quando ele ficou doente, foi quando ele tinha ficado desempregado, a empresa tinha mandado embora, ainda estava recebendo. Então ele tinha sido mandado embora, mas ele tinha um trabalho dele aqui também, ele trabalhava por fora, que ele vendia livro, ele fazia feirinha de livro, né? E nas escolas. Então ele vendia livro nas escolas, nas igrejas, era livros evangélicos e educativos. E além disso ele vendia roupa também, vendia sapato, bolsas, essas coisas assim. Ele sempre gostou de vender essas coisas assim, né? Ele ia buscar lá em São Paulo, né? E trazia aquelas coisas todas, e a gente gostava, né? De muita coisa que ele vendia. Portanto, quando ele faleceu, ficou muita coisa dele aqui para ele vender, que era para vender, né? Mas ficou aqui, enfim. Ele, na época, eu lembro que ele ficou muito doente, ele mesmo sozinho foi no hospital,
Quando ele começou a sentir já os sintomas, fez um raio-x, deu que ele estava com pneumonia. Mesmo assim, ele começou o tratamento, ficou ali fazendo aquele tratamento, tomando aqueles remédios, todos os remédios fortes. Aí quando voltou, ele viu que não estava melhorando, aí voltou lá no hospital, aí voltou já acompanhado. Se eu não me engano, foi com a minha mãe, ele foi com a minha mãe e com meus irmãos, e com um dos meus irmãos. Aí ele chegou lá, fez os exames de novo e constatou que ele estava de novo com pneumonia, que ele continuava com a pneumonia, né? Enfim, o médico passou outro remédio, nada de internar, nada de fazer uma... Enfim, aí ele continuou tomando os remédios e tendo febre e sem querer comer, essas coisas todas, né? Então a gente aí foi que ele voltou ao médico de novo, né? Aí o médico pediu para que ele fizesse um exame para tuberculose, para saber se ele estava com tuberculose também. Aí fez o exame, tudo direitinho, e ele não acusou tuberculose, portanto ele fez esse exame em 2 lugares, não foi só em um lugar. Foi aqui no posto aqui perto da minha casa, e o outro ele fez lá em Caxias, tá? Aí não deu que estava com tuberculose, e foi se passando os dias, ele começou a se sentir mal, foi assim no meado de setembro, não foi no início de setembro, não, foi no meado de setembro. Quando foi em outubro, ele ficou outubro todo se tratando e daquela pneumonia e tudo. E, gente, a gente não via melhora nenhuma nele. Levava pro médico, ele foi pro médico aqui no posto, aqui perto de casa. Foi por muitas e muitas vezes, não foi uma vez ou 2, não. Foi várias vezes que ele estava ruim, a gente levava ele lá, eles passavam medicamento, davam um medicamento lá na veia, mandava ele voltar para casa, ele voltava para casa. Comprava outros tipos de remédio, ia tomando e nada de fazer efeito. E foi se prolongando isso. Quando chegou no dia 20 de outubro, eu lembro que ele saiu daqui muito mal, muito mal. Meu irmão começou a vomitar sangue. Aliás, no dia 19 de outubro, ele tinha ido para o hospital à noite, porque ele estava vomitando sangue. Aí chegou lá, eles fizeram os exames, tudo, que ele estava muito ruinzinho mesmo. Aí a filha dele levou ele com mais amigos aqui, né, e meu irmão, né, e um dos meus irmãos. Aí foi com ele até lá. Quando chegou lá, o médico queria internar ele, mas não tinha leito para ele. E ele estava muito mal para ficar na cadeira de roda. Tem até a foto, vou deixar a foto aí dele lá nesse hospital, na cadeira de roda. Não tinha condições nenhuma dele ficar numa cadeira de roda aguardando o leito. Então, o que aconteceu? A minha sobrinha resolveu trazer ele para casa. Ela assinou a alta dele, trouxe ele para casa para a gente tomar outras providências. Quando foi no outro dia, foi até num sábado, dia 20 de outubro, ele piorou e corremos com ele pro CRAS de Saracuruna. E lá no CRAS de Saracuruna, aí foi onde que ele foi diagnosticado com... o médico lá falou que os órgãos dele estavam se desfazendo. Aí é onde bate o desespero, né? A gente não tem mais jeito, né? O órgão se desfazendo, somente Jesus para ajudar, né? E quando o médico falou isso, e falou que ele podia infartar a qualquer momento. Nós ficamos lá no hospital com ele o tempo todo. Ficou eu, vou deixar a foto aqui para vocês verem. Ficou eu, ficou a Sâmia, a Sâmia é minha nora, ficou a filha dele e outras pessoas conhecidas. Eu sei que ficou muita gente lá no quarto com ele. E o médico, entrava muita gente para ir lá ver ele. Então o médico perguntou se ele era político, porque ele era muito conhecido, porque ia muita gente lá visitar ele. Foi muita gente, pessoal da igreja, ia tudo lá visitar ele, tudo, conversava, passava hora.
orava, né? Ele estava conversando, estava lúcido, estava falando muito bem. E somente isso. Brincava com a gente lá na hora, estava brincando tudo. E esperando, aí o médico falou que ele tinha que fazer tinha que transferir ele para um hospital. A gente estava no CRAS. O CRAS é um tipo um postozinho, né? Um posto só mesmo para emergência, né? Então ele tinha que ser transferido para um hospital. Aí foi que o pastor da nossa igreja conseguiu, no mesmo hospital que ele tinha ido na noite anterior, que não tinha vaga, o pastor conseguiu lá uma vaga para ele. Hospital Moacir do Carmo. Então foi onde que conseguiu uma vaga para ele e, enfim, ele foi transferido para lá. Então ele foi transferido para o Hospital Moacir do Carmo e lá ele ficou uma semana na sala vermelha. E depois de uma semana, quando foi acho que da sexta para o sábado, ele passou para a enfermaria. Aí já ficou lá na enfermaria, recebendo de visita, né, normal. E ele estava, quando a gente chegou na enfermaria, ele estava bem, conversando, tudo. E assim foi se passando. Aí foi no sábado. Aí no sábado eu não fiz visita, foi meus irmãos e as outras pessoas, minha cunhada, enfim. Aí quando foi no domingo eu já fui fazer visita a ele. Fui eu, minha sobrinha, a filha dele. Fui no domingo, fui no domingo, fui na segunda, e fui na terça e fui na quarta. Foi esses dias todos eu indo pra lá, fazer a visita pra ele. E eu, e a Sandro, e a minha sobrinha, enfim, e a filha dele também. Aí na quarta-feira, minha mãe, quarta-feira foi dia 31, minha mãe fez aniversário dia 30 de outubro, no dia 31, a minha mãe foi lá visitar ele, e ele estava bem, estava comendo muito bem. Eu conversei com a doutora falou, olha, o estado dele está estável, mas ele tá bem e tal. O estado dele estava estável porque quando ele deu entrada na sala vermelha, no Hospital Moacir do Carmo, fizeram os exames e deu que os rins dele estavam parados. Então ele teve que passar por sessões de hemodiálise. E assim começou as sessões, né? Então ele teve a alta para a enfermaria, mas ele estava fazendo as sessões de hemodiálise. Ele continuou com a sessão de hemodiálise. E ele foi... Aí quando foi na quarta-feira, voltando lá para quarta-feira, que minha mãe foi lá visitar ele, né? Quando chegou lá, minha mãe viu que ele estava bem, a doutora falou que ele estava bem, o estado dele é estável, porque ele estava fazendo a hemodiálise ainda, né? E ele estava indo pro banheiro sozinho, já estava tomando banho sozinho, estava uma melhora, se for uma melhora muito, sabe? Eu fiquei assim tão encantada que eu achava que ele já podia ir para casa. Aí quando chegou em casa, quando foi na quinta-feira, eu falei pro meu outro irmão, e detalhe, ele na quarta-feira ele pediu para mim fazer a barba dele. E eu falei para ele, olha, eu não sei fazer barba não, nunca fiz barba de homem não. Mas eu vou pedir a Jéssica para fazer. Aí a Jéssica, minha sobrinha, falou que fazia. Aí ela ia no final de semana para fazer a barba dele, né? Aí quando foi aliás, ela ia no dia seguinte. Foi final de semana, ela ia na quinta-feira para fazer a barba. Então nós compramos, ele pediu um chinelo, que o chinelo dele tinha perdido, né? Aí a gente comprou um chinelo, eu levei o chinelo para ele. E levei um Presto Barba, que ele falou que era para comprar um Presto Barba bom. Então eu levei o Presto Barba. E minha sobrinha fazia a barba dele na quinta-feira. Quando chegou na quinta-feira, de manhã, ele ligou para o meu irmão, para um dos meus irmãos, e falou que estava vomitando sangue. Gente, pensa num susto que a gente teve. Ele estava vomitando sangue de novo. Já tinha passado essa fase, tá bem, estava ótimo. E como eu não ia no hospital na quinta-feira, quem ia era minha sobrinha e meu irmão, ela ia lá fazer a barba dele, meu irmão me ligou pedindo para mim ir pro hospital, para mim ir lá conversar com o médico. Então eu fui, cheguei lá, ele estava na sala fazendo hemodiálise. Agora pensa, uma pessoa que está vomitando sangue,
e tá ali com sangue bombeando. Não entendo bem, eu achava que não deveria ter feito a hemodiálise, eu acho. Mas isso aí são coisas que só Deus sabe, né? Ele fez a hemodiálise, voltou pro quarto e continuou vomitando sangue. Ele pediu para pegar bastante papel, que é papel toalha, né? Que fica pra gente secar a mão. Então ele pediu pra pegar bastante papel. Eu pegava bastante papel e nada tava dando jeito. E aguardando o médico, eu já tinha pedido o médico. Aguardando o médico. Aí quando chegou num certo ponto, ele falou, não, me dá a toalha. Eu peguei a toalhinha, uma toalhinha de rosto que tinha levado pra ele, dei. E ele ficou com aquela toalha ali, vomitando sangue. Gente, pensa numa coisa horrível. Você vê uma cena dessa, é terrível, né? E ele continuou vomitando sangue. Aí foi até que o médico chegou. O médico chegou, foi lá, visitou ele, né? E perguntou, e foi ver, medir a pressão dele estava super alta. Ele falou que desde cedo a pressão dele estava alta e ninguém tinha dado remédio. Aí o médico falou, vou providenciar o remédio da sua pressão, pedi para a enfermeira vir dar o remédio da pressão e vamos ver o que pode ser isso aí. Eu pedi o médico para me ficar lá no quarto, né? Para que eu pudesse ficar como acompanhante dele. Aí o médico falou, olha, não é bom você ficar, porque ele tá com suspeita de tuberculose. Eu falei, mas ele fez o exame dia desse, doutor, tá, o resultado do exame tá tudo lá. Aí ele falou, então traz esse exame para me dar uma verificada. Aí meu irmão ligou pro meu outro irmão que estava em casa, aí meu outro irmão levou os exames lá pro hospital e eu mostrei o médico. O médico falou, realmente, não tá dando, ele tá com tuberculose. Mas daquela hora em diante ele teve que ir para a sala vermelha de novo, porque quando a gente entrou no quarto, eu e meu irmão, ele já estava vomitando demais. Aí depois entrou meu outro irmão e minha sobrinha. Aí ele já estava correndo com ele para a sala vermelha. Não deram, ele falou que não deram o remédio da pressão dele lá no hospital. Aí quando ele entrou para a sala vermelha, ali eles entubaram ele, sedaram e entubaram ele. E foi a última vez que eu vi meu irmão com vida, com os olhos abertos. Depois daí não vi mais. Aí foi quando isso foi no dia 1º, né? Quando foi no dia 2, nós fomos lá visitar ele. Eles continuavam entubados, né? Continuava entubado. Tava lá, conversei com a doutora falou que ele apresentou um novo quadro de pneumonia, que as chances dele de vida eram muito poucas e tudo mais. Aí a gente clamando a Deus, orando, mas tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Então a vontade de Deus foi de levar ele. Quando foi isso foi no dia 2, né, que eu conversei com a médica. Quando foi no dia 3, aí a assistente social ligou para um dos meus irmãos pedindo para que fosse lá e levar um documento dele. Então eu já sabia que ele tinha partido, né? Então foi uma tristeza muito grande que a gente teve. E para dar a notícia para minha mãe foi muito difícil. Meu filho Alex, ele que teve que vir aqui e deu a notícia para minha mãe. E foi muito difícil, gente. Olha, foi um momento muito difícil. Eu nunca consegui vir aqui no canal falar, mas foi um momento muito difícil da vida da gente que a gente passou. E dia 5 foi no dia 3 de novembro foi o falecimento dele, né? Dia 3 de novembro de 2018. Esse último vídeo que eu fiz, falando um pouco, né, da morte dele, não falei como é que foi exatamente, né? Então aqui eu venho comentar um pouquinho, contar tudinho de como foi a morte do meu irmão e o que levou ele à morte, né? Então a gente tem que cuidar muito da saúde da gente. Só agora que eu consegui ter força para falar um pouco sobre a morte do meu irmão. E o que aconteceu, como que foi, certo? Então, esse mês de novembro, para mim, é um mês muito triste, é um mês muito, muito triste. Porque a gente perdeu uma pessoa que a gente querida, que a gente gostava tanto. Assim, fica marcado, né, gente? É muito marcado na vida da gente. Mas até que Deus deu força para mim, para minha mãe, para meus irmãos também, né? Para a filha dele e para os sobrinhos que gostavam, amavam demais ele. Os sobrinhos deles todos amavam demais. Até que Deus vem dando força, né, para a gente superar essa perda, que foi uma perda muito grande na vida da gente. Então é isso, meu relato que eu queria falar sobre a morte do meu irmão, que eu não consegui falar direito ainda. Então, gente, pessoas que têm problema de depressão, tem que
tem que cuidar bastante, procurar um profissional, procurar Deus, né? Vamos procurar Deus, porque é só Ele que pode curar essa enfermidade na vida da gente. Beijos, tchau, tchau.